Amém. Vejam, amados irmãos, um hino bem tocado, bem cantado, é tão lindo louvar e glorificar o nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E os irmãos pensem que quando chegar o momento de subir aos céus, continuarão louvando, glorificando lá nos céus. Vejam que honra que nós teremos. Será maravilhoso. Então, amados jovens do coral, continuem esse ministério tão lindo que o Santo Irmão Aldo sempre amou ver o coral cantando. Então valorizem, que é uma coisa muito especial. Dando continuidade com a nossa reunião, iremos passar para um momento de reflexão, de fé, onde vamos meditar junto a mensagem do nosso boletim, com o título que diz assim, amados irmãos: A verdade do Evangelho do Reino dos Céus. Eis um ensino precioso sobre a verdade do Evangelho do Reino dos Céus e a maneira e o proceder dos homens e dos filhos de Deus. Então, amados irmãos, olha o que diz aqui, devemos ser santificados, zelosos do bem que eu falo de boas obras, pois a humanidade está carente de pessoas justas, bondosas e santificadas. Assim os filhos de Deus devem proceder a cada dia, devem ser a luz do mundo e o sal da terra, porque assim como o sal, amados irmãos, preserva da corrupção, a luz ilumina. Os fiéis devem, com seu bom exemplo, ajudar a nossa igreja a salvar homens da corrupção moral, iluminá-los com a doutrina de Jesus, da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Quando essa mensagem diz assim, amados irmãos, ajudar as pessoas, ajudar o povo. Muitas vezes tem pessoas que estão precisando de uma ajuda e às vezes viramos as costas. Às vezes a pessoa precisa de um conselho, está passando por uma dificuldade em sua vida e às vezes o orgulho é mais alto, deixamos aquele irmão ou um colega na mão. E às vezes acaba até saindo da igreja, acaba se perdendo. E é triste ver um irmão que canta, às vezes, no coral, que é um membro, tem algum ministério na igreja, sair da igreja por causa que não pôde ter um conselho de um amigo, do próprio amigo da igreja, que não pôde te ajudar. Então, amados irmãos, vamos ser santificados, cooperar um com o outro. Cooperar, que eu falo, é ser unidos na mesma fé. A união é a parte mais importante que o irmão Aldo sempre pediu, que a Santa Avó Rosa deixou implantada lá no seu tempo, que a união faz a força. Jamais seremos quebrados, porque unidos gera força e não tem como quebrar essa união, porque todos juntos, numa unidade, jamais seremos quebrados, igual a Santa Avó Rosa deixou aquela bela história lá no passado. Então, amados irmãos, devemos também deixar os vícios, pois eles corrompem a alma e prejudicam a sua saúde. Evitarem tudo que mancha a nossa alma. Não podemos também ser malcriados, estúpidos com o seu próximo.
precisam deixar o péssimo costume de xingar, falar palavrões que ofendem e criam inimizades e má querência. Às vezes, no momento que estamos com o sangue quente, o modo de falar, acabamos ofendendo o próximo, até a esposa ou o esposo. Falamos palavras de altos escalões naquele momento, mas devemos evitar. Pedir perdão a Deus se ofendemos um amigo, a sua esposa, o esposo, porque quantos casais se separaram por causa de palavras de altos escalões? Às vezes machuca mais do que dar um tapa na cara. Uma palavra, ela deixa a pessoa lá embaixo. Então, pensem com carinho, amados irmãos, no proceder, no modo de falar, como tratar bem as pessoas, ao seu próximo, na sociedade, em casa, com a família, com os filhos. Para sermos grandes vencedores. E o que diz aqui, ó, a verdade do Evangelho do Reino dos Céus. Essa é a doutrina que Jesus implantou lá no passado, no tempo dos profetas. Não é de hoje que vem essa disciplina. Dando continuidade, diz assim, ó, não podem ser vaidosos e nem acompanhar as modas ridículas, que não são próprias para os filhos e filhas de Deus, pois ofendem o Espírito Santo do nosso Pai Celestial. Portanto, amados irmãos, precisamos ser mansos e humildes de coração. Sejam pacientes e justos nos seus negócios e no trato com o seu semelhante. Porque a humildade é uma palavra simples, talvez, mas a humildade é tudo em nossa vida. Nós sermos humildes e seguindo corretamente a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, eu lhes garanto, amados irmãos, seremos grandes vencedores, ou seja, bem-sucedidos, não na parte financeira que eu digo, bem-sucedidos na parte espiritual, com Deus, com Jesus e com a Santa Rosa. E não engane a ninguém, amados irmãos, mas sejam cumpridores do seu dever e da sua palavra, pois Deus não se agrada com os injustos e maus de coração. Devem ter um espírito puro e consagrado ao bem, à justiça e ao Consolador como verdadeiros filhos de Deus. Prezados irmãos, nunca se esqueçam deste ensino sábio e precioso de nosso Deus, que diz assim: filho meu, atenta para minhas palavras, aos meus ensinos, inclina o teu ouvido, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Porém, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade no falar, afasta de ti a perversidade dos lábios no modo de falar. Igual eu falei ontem na reunião, é tão bonito um apostólico passar na rua e as pessoas olharem, ó, aquele irmão é apostólico. Vejam
a postura que ele anda, o modo de falar, a atitude. Sabe respeitar as pessoas. É isso que a Santa Rosa quer. Porque nós, o povo apostólico, amados irmãos, nós somos o espelho. Ou seja, temos que ser exemplo lá para o mundo. Mostrar o que é de melhor de nós. Para eles olharem e falarem, nossa, olha, aquele irmão apostólico sempre está bem comportado, uma pessoa de respeito. Eu vou lá conhecer a igreja apostólica. Deve ser muito bom lá, porque eles andam bem arrumados, sempre falam bem. Então, devemos ser um exemplo. Portanto, amados irmãos, para que uma pessoa seja liberta por Jesus nesses dias, pela Santa Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, tem que fazer a sua parte, atentando às palavras do Divino Mestre que disse: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Lá no passado, mais distante, uma grande parte, amados irmãos, dos judeus que ouviram a mensagem de Jesus, sua doutrina de amor e justiça, não puderam ser livres do pecado, do sofrimento, da miséria moral, alcançar a bem-aventurança que Jesus oferecia, porque não quiseram mudar a sua vida. Foram orgulhosos, continuaram no erro, nas injustiças e não se converteram dos seus maus caminhos. Entendam essa verdade de Jesus sobre os dois fundamentos, que essa mensagem é muito bonita, meus irmãos. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica será comparado ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Amados irmãos, o que é esta rocha? Esta rocha é Jesus. E nesses dias, juntamente com a Santa Rosa, com o Santo Irmão Aldo, aliados da doutrina e disciplina desta Igreja Apostólica, essa palavra, todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, ou seja, igual o homem prudente, igual eu falei, seremos bem-sucedidos em nossas vidas, seguindo em prática o que a Santa Rosa, irmão Aldo, pede. E seremos uma rocha, sem jamais ser derrubado, porque nós temos a fé, temos o amor no coração, implantamos em nós a disciplina e a doutrina da Igreja Apostólica, que é a verdade sobre o Evangelho do Reino dos Céus. E o nosso Mestre continua ensinando assim: todo aquele que me ouve, ou seja, ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que não vê o perigo e não percebe o erro, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo uma grande ruína. É a mesma coisa nós estarmos aqui ouvindo as mensagens que são implantadas na nossa disciplina através do Santo Irmão Aldo, da Santa Rosa, e não obedecermos, escutar por um lado e sair pelo outro, e não levarmos com nós, só virmos na igreja, mas não alimentarmos o nosso espírito com a mensagem que está aqui. Vão para suas casas, fazem o que querem,
e não levam a sério uma mensagem tão preciosa e tão linda que o irmão Aldo nos deixou. E o que acontece com essa pessoa? Ela vai à ruína, porque não soube planejar a sua vida. Quando eu falo no planejar a sua vida, amados irmãos, ela não soube planejar a sua vida espiritual, não se entregou de coração a Santa Avó Rosa, ao irmão Aldo. Vejam, amados irmãos e irmãs, uma pessoa, quando ela precisa de ajuda, nós temos que estender as nossas mãos. Às vezes até alguém da família esteja precisando de uma mensagem de paz, de amor, e às vezes nós se afastamos, não ajudamos a ninguém, deixamos de lado. Eu quero relembrar só uma palavra que Jesus nos deixou, que diz assim: e tinha um senhor, dono de um rebanho, e daquele rebanho tinham 100 ovelhas. E ele saiu com aquelas ovelhas andando, e nessa caminhada acabou se perdendo uma delas naquele pasto, aquelas montanhas. E ele foi procurar ela, essa ovelha estava perdida. E quando ele encontrou aquela ovelha, amados irmãos, que estava perdida, ele trouxe ela com tanto carinho, não quis maltratar ela, por ela ter desviado o caminho. Então, amados irmãos, ele deu mais apoio àquela que se perdeu, porque aquelas que estavam reunidas entre elas, elas não precisavam de ajuda, porque elas estavam no caminho certo, e aquela desviou. E às vezes acontece, amados irmãos, é só um exemplo que eu digo, de uma pessoa desviar o caminho, sair da igreja, e às vezes nós nem vamos atrás para saber se essa pessoa precisa de uma ajuda, tentar trazer de novo essa alma para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. Então, quando pudermos, vamos estender as nossas mãos, ajudar, sem olhar a quem, não importa. Quando eu falo não importa nem a raça, nem a cor, ajudar uns aos outros, dar o de melhor que é de nós, que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo sempre pediram em nossos boletins constantemente, que quer um povo apostólico unido, numa só fé, num só amor, amar ao próximo e seguir a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, dar continuidade na mensagem, ou seja, no Evangelho que Jesus implantou para nós lá no passado. Não mudou muito. Hoje temos a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo que estão dando continuidade do nosso Evangelho. Então vamos obedecer, seguir com amor, dar as nossas vidas a essa Santa Igreja Apostólica, para sermos bem-sucedidos espiritualmente, mas com Deus e com Jesus. Eu espero que todos os irmãos tenham guardado em seus corações essa mensagem e levem consigo. E lembrem-se, só quero falar uma palavra que o Santo Irmão Aldo deixou: quando precisarem de mim, sempre estarei do seu lado. Basta pedir com fé, com amor, que Ele, com a Santa Avó Rosa, sempre estarão nos ajudando. Guardem em seus corações, amados irmãos, essa mensagem e levem consigo para as suas vidas.
E não se esqueçam que esta igreja é um presente valioso em nossas vidas. Vamos dizer que é um diamante raríssimo. Então vamos cuidar desse diamante com carinho, porque vale a pena lutarmos até o fim. Porque quando recebermos o nosso galardão, amados irmãos, se estivermos preparados, receberemos com honra e glória e louvor. Antes de finalizar a nossa reunião, o nosso coral irá cantar um hino com o título Vamos Juntos Ajudar, número 301.
Amém. Perfeito. Vocês estão de parabéns pelas belas apresentações. E todos sabem que cada um tem um valor para Deus, para Jesus, para Santa Rosa. O irmão Aldo uma vez nos falou, amados irmãos, que os jovens eram o futuro da nossa igreja, porque ele sabia com vocês, ele podia contar com vocês e o inovar, buscar, fazer a nossa obra de evangelizar com o cântico, com a música, como disse, cantar também é pregar. A nossa missionária também disse em uma de suas mensagens que precisava estudar música e que nossa igreja estava crescendo muito e que precisava acompanhar o crescimento com belas apresentações, pois os céus merecem. Em suas palavras ela falou: quem não acompanhasse esse desenvolvimento estaria passando fome de música. Ela usou dessa frase para mostrar que precisamos, ou seja, amados irmãos, dar o melhor de nós, não só como músicos, como os membros em geral, não importa, cada um se dedicar nas suas funções. Agora eu vou finalizar essa reunião. Quero agradecer a todos os irmãos que aqui estão presentes, desde os mais jovens aos mais idosos. Agradecer aos obreiros, diáconos, diaconisas, ao meu amigo de ministério, aos irmãos do som, da música, da filmagem, em geral, a todos. Parabéns pelo lindo trabalho que estão fazendo na congregação de Jundiaí. Agora eu peço a todos os irmãos que fiquem em pé. Só porque demanda cantar o número 158 agora, eu vou pedir que todos os irmãos cantem o número 158 do nosso cenário, sempre unidos.
Antes de finalizar a nossa reunião, quero deixar um recado a todos os irmãos do coral, aos membros, que o nosso pastor Henrique quer passar um recado a todos, daí fiquem depois do final da oração, tá bom? Muito obrigado. Agora, em sentido de reverência, vamos orar. Santa e bendita Avó Rosa, Espírito Consolador, graças às tuas bênçãos e o seu amparo e proteção, chegamos ao término desta reunião que foi especial para cada um de nós, onde tivemos a oportunidade de expressar a nossa adoração e louvor, e também de alimentar o nosso espírito e as nossas vidas. E nesse momento de oração, os teus filhos se encontram mais uma vez em sentido de reverência e querem pedir a ti, Santo Irmão Aldo, juntamente com Jesus e Deus o Pai Celestial, que possam abençoar a cada um desses nossos irmãos e irmãs e dos nossos internautas. Dê para eles o entendimento, a sabedoria, para que eles possam compreender o que é necessário para ter uma vida justa aqui na terra, a cada dia mais. Pela nossa consagração, pela nossa santidade, e peço a ti, Divino Mestre Jesus, a tua bênção, o teu amparo, a tua proteção, que o Senhor abençoe o lar de cada um dos seus filhos, para que dentro dos seus lares reinem a verdadeira paz e o amor sincero. E para que possamos compreender o que é necessário para a nossa vida e sabermos que a vida aqui na terra é difícil, mas com a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo, tudo podemos alcançar. Peço a ti, Santa Avó Rosa, que abençoe esses pedidos que estão nessa caixinha de oração. A senhora sabe o pedido de cada um, o que cada um precisa. A senhora sabe o coração. Às vezes estão pedindo por um emprego, passando por momentos de dificuldades em suas vidas, ou até num hospital, ou numa UTI acamado. Leva a sua ajuda, ajuda no trabalho, em geral, qualquer problema, Santa Avó Rosa. Rogo as tuas bênçãos, Pai, juntamente com o Espírito Santo, para que esses pedidos sejam chegados ao seu alcance. E sendo assim, se for possível realizar um milagre nessas vidas, a senhora sabe o momento certo. Quero pedir a ti, Santo Irmão Aldo, protege o nosso povo e leva-os para os seus lares em seguranças e que tenham um bom regresso. E sendo assim, eu entrego encerrada essa reunião em teu santo nome. Amém. A paz do Senhor a todos, e eu peço que os irmãos fiquem aqui, que o pastor Henrique quer conversar.